Nós queremos continuar nossa série de mensagens. Na realidade, essa é a penúltima da série, então domingo que vem nós vamos encerrar sobre o livro de Jonas. E eu quero lembrar que nós terminamos na semana passada essa mensagem com um sucesso missionário. Jonas havia ido até Nínive, após ter sido vomitado pela baleia na praia, né, pelo peixe, grande peixe. E ele obedece, vai até Nínive e sai pregando, né, que Nínive seria destruída em 40 dias. E, por incrível que pareça, desde o rei até ao mais humilde, todos se arrependeram da injustiça, daquilo que eles estavam cometendo, daquilo que eles estavam praticando. Era um povo violento, era um povo que praticava a violência não só para pessoas fora, países conquistados, quanto também para o seu próprio povo. Havia ali, então, e Deus, como nós vimos, a santidade de Deus, ela era ofendida com aquele tipo de comportamento, e Deus então se levanta em justiça, mas também em misericórdia, dando esse alerta, dando esse ultimato para que aquele povo se arrependesse daquelas práticas. O que eles fazem com jejum, eles fazem com as suas roupas sendo transformadas em panos de saco, eles fazem de uma maneira tão, como que eu posso dizer, de maneira tão entregue, que eles acabam tocando no coração de Deus, e esse toque no coração de Deus passa a trazer para eles a graça de serem perdoados daquela maldade. Então, essa é a... Ok, obrigado, meu amor. Essa é o meu socorro. E aí o que nós vemos o que acontece se, em havendo uma conversão como aquela, um profeta enviado por Deus consegue ver toda uma cidade se arrependendo? Que sucesso! E nós vamos ver hoje que para o coração de Jonas não foi bem assim. Vamos ler o texto, apenas 4 versículos do capítulo 4. Então, Jonas, capítulo 4, de 1 a 4. Eu vou ler na NVI, está projetado aí atrás. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso eu fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. O Senhor respondeu: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, e a gente vai continuar depois isso aí. Interessante é que como que um homem de Deus fica furioso por Deus estar usando de compassividade, de misericórdia para com um povo. Como que ele fica arrasado com o sucesso da sua palavra. E nós queremos trabalhar isso hoje. O nosso tema da mensagem hoje é ídolos do coração. E aí nós, olhando para o texto, nós vemos que Jonas, ele vai, embora em nome de Deus, ele tinha uma pauta, ele tinha os interesses pessoais. Então hoje vamos refletir um pouquinho, porque muitas vezes a gente está andando em nome de Deus, fazendo e trazendo pautas pessoais, usando o nome de Deus. O verso 2 diz: Então orou ao Senhor, né, e disse: Ah, Senhor,
Não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? O interessante é que essa oração de Jonas é uma oração que o texto diz que é extremamente contrariado e furioso. Jonas, extremamente contrariado pela graça e pela misericórdia de Deus, furioso. Furioso com quem? Com Deus. Jonas estava furioso, contrariado com Deus. Esse foi uma oração irada. Foi uma oração de um estender de dedos para Deus. A gente sente isso na narrativa. Então, Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse quando eu estava lá na minha terra. Você vai me mandar para aquele lugar e ainda o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo. Por isso eu não quis ir, porque o Senhor ia me usar para trazer misericórdia e salvação para aquele povo, e eu queria aquele povo destruído, fugir para Tarsis. Essa parece, gente, que raio de profeta é esse, gente? Que raio de homem de Deus é esse? E a gente vai ficando chocado com essa narrativa. A gente fala assim, esse cara não é convertido não, esse cara é do cão. Mas ele era um homem de Deus. Como que um homem de Deus faz uma coisa dessa? E será que nós não fazemos as mesmas coisas? Essa é a reflexão. Para Jonas fazia sentido, ele sendo um patriota, nós vimos isso já no primeiro capítulo, na introdução que o Rafa fez, muito bem feita, quando ele traz o contexto, o pano de fundo dos assírios, desse povo violento, desse povo atroz, desse povo que trazia nas suas práticas coisas inaceitáveis, crimes de humanidade, crimes contra a humanidade. E ele olha para aquele povo assírio, que era uma ameaça para o povo de Israel, e fala assim, tem que destruir. Porque se não destruir os assírios, um dia eles vão destruir Israel. Essa estava na cabeça desse patriota, estava na cabeça desse Jonas nacionalista, a defesa de Israel, a defesa do povo, da cultura, da forma de viver de Israel. Então ele se levanta, e o interessante é que desde esse termo que ele fala, ah, Senhor, a palavra é Yahvé. E essa palavra Yahvé é muito peculiar para o povo de Israel. Quando ele fala Yahvé, ele está dizendo, olha, Deus, o Senhor é o nosso Deus, não é o Deus deles. Yahvé, nós somos parça, nós somos seu povo. Como que o Senhor faz um negócio desse? Onde o Senhor está com a cabeça? Imagina falar isso para Deus. Onde o Senhor está com a cabeça para fazer desse jeito? Eu não entendo. E dessa forma, ele clama. É uma oração irada, é uma oração raivosa, é uma oração preconceituosa, é uma oração rebelde diante de Deus. Ele levanta o punho para Deus e fala assim, não é desse jeito que eu pensei, não é desse jeito que eu imaginei. A teologia de Jonas era uma teologia partidária, seletiva e direcionada. Ele fazia isso com interesses que até talvez a gente possa dizer que eram bons interesses. O Deus da justiça, o Deus da misericórdia, misericórdia, como eu falei domingo passado, misericórdia para mim, graça para mim e para os outros, a mão pesada de Deus. Quando nós pecamos, nós queremos, Senhor, tem misericórdia, não é isso que não é essa oração que a gente faz? Graças a Deus que quando a gente peca,
e a gente se arrepende, a palavra de Deus diz que alcança a misericórdia de Deus. Mas a gente não quer para os outros isso. A gente não quer para o alvo da nossa mágoa, da nossa ira, da nossa revolta, da nossa decepção. A gente quer mais é que esse povo, e a gente falou sobre isso, e eu falava sobre isso diante da postura e do comportamento, diante do aborto, diante da homossexualidade, diante da corrupção, dos políticos, diante de uma série de situações de extremistas, a gente começa a falar assim, Deus, põe a tua mão. Eu não vejo a hora do Senhor voltar e eles ficarem. A gente está subindo e fala tchauzinho para você, vocês vão queimar no inferno. Ai, não vejo a hora. Nós falávamos sobre isso. E o interessante é que a gente precisa refletir hoje quando que coisas boas se tornam ídolos. Por quê? Jonas era idólatra? E essa é a pergunta. Quando ele diz assim no verso 3, ó Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim morrer é melhor do que... O quê? Eu prefiro morrer do que ver esse povo se sair bem. Eu prefiro morrer do que ver esse povo avançar. Quando você coloca diante da sua perspectiva, diante da perspectiva de, se não for desse jeito, não serve para mim. Se não for do jeito que eu estou pensando, não serve para mim. Então, ser um patriota é bom. Não é verdade? É bom. É uma coisa boa. Um patriota ama a sua pátria e ele vai fazer de tudo para que ela prospere. O interessante é que, quando esse patriotismo assume o lugar da graça e da misericórdia, características de Deus, nós começamos a desenvolver uma idolatria. Até no nosso hino, a gente fala assim, pátria amada, como que é? Idolatrada, salve, salve. Nós temos que tomar cuidado para não tornar as nossas coisas boas, como ser um bom brasileiro, defender as cores da nossa nação, como algo que se torna uma idolatria. Junto a isso, nós poderíamos colocar outras coisas boas que podem se tornar ídolos na nossa vida. Eu estava pensando aqui, será que não temos ídolos? Tem gente que se suicida quando perde o trabalho. Foi demitido. O que aconteceu? Tem muita gente que perde o emprego, vai lá, dá um tiro na cabeça, acaba com a vida. Porque o trabalho era o seu ídolo. Tem gente que se rompe um relacionamento, um casamento, quer morrer. E eu quero matar também, né? Mata e morre. Ele fala, eu morro e mato. Quantas pessoas vocês já viram vítimas por causa de um rompimento de relacionamento? Quantas pessoas estão debaixo de uma medida protetiva por causa de uma ameaça, porque diante de uma separação eu vou matar e vou morrer? Ídolos do coração. Casamento é bom, relacionamento é bom, mas quando toma o lugar de Deus, isso é um desastre. Nós vemos isso em igreja. Tem pastores que, quando perdem a igreja, saem da igreja, entram em depressão. Tem pessoas que colocam a igreja no lugar de Deus, a denominação, pastores que defendem, passam por cima da graça e da misericórdia por causa do nome da igreja, defendendo sua igreja. Quantas pessoas têm o dinheiro, o sexo, como seu ídolo, e só tem razão de viver se tiver dinheiro, sexo.
Tem gente que põe o ídolo, o seu time de futebol, e assim por diante, a gente poderia estar falando. Tem gente que passa por cima de gente por causa do ministério da igreja. Não quer saber. O importante é que dê certo. Nós sabemos que tem gente que tem problemas com a saúde, não doença. Ele valoriza tanto a saúde, que aquilo é o ídolo do Deus dele. A gente vai nas academias e vê pessoas se adorando diante dos espelhos. E ele faz de tudo. Ele pode deixar qualquer coisa, mas a academia dele ele não deixa. Porque ele não vai na igreja, mas faz caminhada. Ele faz qualquer coisa. O ídolo dele é ele mesmo. Eu poderia estar colocando sobre políticos de estimação, pessoas corruptas que, não importa o que elas façam, as pessoas continuam idolatrando esses políticos, mesmo que ele faça o roube do jeito que ele quer. Mas ele é ídolos do coração. Por isso, o que nos motiva a viver? O que te faz levantar de manhã? É a minha família. Glória a Deus, mas não deve ser. O que te faz levantar de manhã? É porque eu amo o trabalho me deixa... É muito bom, mas não pode ser. Nós temos que sondar o nosso coração, sondar os ídolos do nosso coração. Será que nós não estamos cultivando, germinando, gestando dentro do nosso coração ídolos? O que nos motiva a viver, o que nos faz perder a vontade de viver. Quantas afrontas, tem gente que passa por uma mágoa, por uma decepção, por ser traído. Pode ser conjugalmente, pode ser dentro da igreja, ministerialmente, pode ser alguém da família. Ele perde a vontade de viver. E passa na cabeça dele, melhor morrer do que viver. Viver desse jeito, eu prefiro morrer. Nós estamos no Setembro Amarelo. Quantas pessoas estão passando com os pensamentos suicidas? Pelo menos ele não tem coragem de terminar com a sua vida, mas passa pela cabeça dele e ele fica conjecturando dentro dele mesmo. Se eu morresse, seria melhor. Ídolos do coração, nós temos que tomar cuidado. Porque Jonas tinha um ídolo do coração e era o país dele, era o nacionalismo dele. Ele preferia que Deus matasse ele do que ver a Nínive sendo salva, porque Nínive era uma afronta a Israel. Nós precisamos tomar cuidado. Ídolos do coração também são marcados pela prática da desobediência. Quando eu decido, eu prefiro desobedecer a Deus do que obedecer a palavra de Deus para defender uma causa, defender uma situação. Ídolos do coração. A gente está olhando para... Ele fala assim lá no verso 2, por isso eu fugi depressa para Tarsis. O Senhor falou para mim ir para Nínive, eu fui para Tarsis. Por quê? Eu decidi desobedecer ao Senhor, porque eu não queria fazer aquilo que para mim é importante. Eu prefiro defender a nação de Israel do que te obedecer, Senhor. Eu prefiro defender o meu ministério do que te obedecer, Senhor. Eu prefiro fazer do meu trabalho o meu ídolo do que obedecer e abrir mão de uma série de coisas. Eu prefiro manter esse caso extraconjugal do que te obedecer, Senhor. Porque ela me faz bem, essa mulher, ou esse homem me faz bem. Eu preciso disso. O Senhor não conhece a mulher ou o meu marido lá em casa. Decide desobedecer a Deus, mas segue caminhando por causa do ídolo do seu coração. Quem está me entendendo?
O que faz você desobedecer a Deus? Quantas vezes Deus já falou algumas coisas para você e você falou não para Deus? Não, Senhor, eu não vou fazer isso. Aí pede perdão para aquela pessoa. Não, não vou fazer. Não estou afim. Ah, eu gostaria de que você trabalhasse nessa área. Não vou fazer, Senhor, porque eu não gosto disso aí. Eu quero fazer outra coisa. Ah, quantas vezes. Eu acho muito interessante. Não podemos ter uma obediência condicional diante da palavra de Deus. Nós não podemos decidir obedecer se a gente gostou. Não é verdade? Ai, vem aí, Deus fala para você, faz isso. Ah, não vou fazer, não. Não gosto de fazer isso. Mas Deus está falando para você fazer. Mas eu não gosto, eu não vou fazer. Eu faço do jeito que eu quiser. Quando eu quiser, da forma que eu quiser. Ídolos do coração. A gente tem um exemplo muito interessante de Saul. Saul, ele dava mais valor às pessoas do que a Deus. Quando Samuel chega diante de Saul, depois daquela batalha contra os amalequitas, Deus havia dado uma ordem para Saul destruir tudo, tudo. Aquele povo e toda a sua história deveria sumir da face da terra. E ele faz isso, ele mata todas as pessoas, mas mantém as ovelhas, os bois. E o texto diz assim, verso 19, Deus falando para Saul, por que não obedecesses ao Senhor? Mas te lançasse sobre o despojo e fizesse o que era mal diante do Senhor? Então Saul respondeu a Samuel, pelo contrário, eu obedeci ao Senhor e cumpri a tarefa para a qual ele me enviou. Eu trouxe Agag, rei dos amalequitas, e destruí por completo os amalequitas. Mas o exército tomou, interessante, mas o exército tomou ovelhas e bois do despojo, o melhor do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus em Gilgal. Que lindo, né? Que homem espiritual. O Senhor mandou eu destruir tudo, mas eu estou trazendo para ti uma oferta. Eu sou melhor que o Senhor. Eu estou pensando... O Senhor não tinha pensado que poderia ser uma oferta, né? Mas eu vou oferecer todos esses bois em sacrifício ao Senhor. Mas Samuel disse, por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quantos em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios. E o atender, melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação como maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Nós, então, não podemos relativizar a ordem de Deus, o comando de Deus. Nós não podemos passar por cima de direcionamentos por causa das nossas conjecturas e para fazer do jeito que a gente quer. A gente precisa falar assim, Senhor, o Senhor falou desse jeito, é desse jeito que eu vou obedecer. Toda vez que eu me levanto, e eu me levanto contra meus pais, por exemplo, eu estou levantando, trazendo sobre a autoridade dos pais uma rebeldia. Isso é rebelião. Nós temos que entender que isso é uma idolatria do meu coração. Eu decido desobedecer uma autoridade vinda dos meus pais, da liderança da igreja, do pastor, até dos governantes. A gente não pode obedecer só ao governante quando ele faz coisa certa. Paulo se sujeitou ao Império Romano e pôs a cabeça dele lá para ser cortada. Ele se sujeitou àquela autoridade. Pastor, o que você está me dizendo? Estou dizendo que
Os princípios do Senhor não podem ser negociados. Princípios do Senhor não podem ser negociados. Deus não está interessado, mas que lindo, né? Imagine quantas ofertas seriam lindas. Mas se você desobedeceu, não importa tanto o quanto você fez de bom. Se foi 10 mil bois, se foram não sei quantas, né? Porque imagina um povo, né? Não sei quantos animais tinham ali, se era um grupinho pequeno ou não, não fala. Mas tanto é que Samuel ouvia o balido desses animais de longe. Ele falou, que som é esse que eu estou ouvindo? Esses são os animais que eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Mas eu não pedi isso, eu pedi apenas que o Senhor me obedecesse. A gente gosta de fazer a obra de Deus do nosso jeito. A obra de Deus tem que ser feita do quê? Do jeito de Deus. Jonas queria fazer a obra de Deus do jeito dele. E Deus... E eu acho mais interessante, vamos lá. E aí ele ora, e se você olhar no texto, verso 2, essa palavra de Deus não pode ser seletiva. E então orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso eu fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Quando Jonas está falando esse versículo, ele está mencionando o texto de Êxodo. Êxodo capítulo 34. Ele fala o verso 6 do Êxodo 34. Êxodo 34, 6 diz assim, tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de bondade e de fidelidade. Só que ele não lê o verso 7. O verso 7 diz assim, que usa de bondade com milhares e que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos pais até a terceira e quarta geração. Jonas ele só fala o primeiro versículo. Ele está dizendo para Deus que Deus estava tolerando gente que não era para ser tolerada. Jonas estava dizendo que ele era mais justo do que Deus. E às vezes a gente fala isso, né? A gente olha certas situações e fala, Senhor, eu no seu caso, se fosse eu, Senhor, eu faria isso, isso e isso. Tem algumas orações realmente extremamente arrogantes. Porque você vai lá e começa a orar para Deus, Deus, eu quero que o Senhor faça isso, quero que o Senhor faça aquilo, vai lá, põe a mão naquela situação e tal, tal, tal. Nós temos que orar para que Deus faça a vontade dEle, do jeito dEle, que muito provavelmente não será o jeito seu. Eu creio que a gente, ao olhar para isso, a gente olha para essa postura de Jonas, a gente encontra essa mesma palavra seletiva quando o diabo fala, através da serpente, para Eva, para Adão. Fala assim, não é bem assim que Deus falou, lá em Gênesis 3, quem lembra? Não foi bem isso que Deus falou. Quando vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Nós vemos isso quando o diabo, lá no deserto, tenta Jesus. Ele usa a palavra, mas ele distorce a palavra. E Jesus completa a palavra. Nós vemos isso nas pessoas, nos escribas e fariseus, que sobrecarregavam o povo com leis, interpretando da forma com que eles queriam aquelas leis. Nós entendemos que os legalistas, os judaizantes, que se diziam cristãos, mas diziam, além da cruz de Cristo, é necessário se circuncidar. É sempre acrescentando, tirando, modificando a palavra. Eu quero que você pense comigo nessa noite, nessa manhã.
A palavra de Deus torna-se fonte de morte. Como é isso, pastor? A palavra de Deus pode tornar-se fonte de morte, dependendo da forma com que você fala. Opa, a palavra de Deus é viva, né? Mas dependendo da forma que você a manipular, ela se torna morte. Se ela é parcial, se ela é feita dentro de um contexto fora. Tem gente que usa a palavra de Deus para ganhar discussões. Ai, tem um monte de gente que ama pegar a palavra e lascar na cara dela. Ele fala, pastor, eu dei uma surra de Bíblia naquele incrédulo. Pastor, ele saiu arrasado. Não, ficou com a cara no chão. Derrubei ele. Dei um armlock nele. Ele até apagou. Sem graça, sem misericórdia. A gente não pode usar a palavra de Deus como meio de agredir as pessoas para que elas possam, você sair vitorioso. Quem tem que sair vitorioso é Jesus. Tem gente que usa a palavra de Deus para justificar um pecado. Quanta gente pega, né? Mas a palavra de Deus diz isso. Né? A palavra de Deus diz que tem que ser a medida recalcada, sacudida e transbordante. Por isso que eu estou socando nessa pessoa. Porque eu estou dando uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Tem pessoas que leem a palavra só para se sentirem bem, se sentirem justificados. Olha, eu sou bom, né? Normalmente, quando você olha a palavra, você fala, ai meu Deus, tem misericórdia de mim. Essa a sensação que eu tenho quando eu olho a palavra. Senhor, tem misericórdia de mim, porque está difícil de viver o que o Senhor está pedindo. Se não for o teu Espírito me conduzindo. Pensamos um pouquinho no final aqui, eu quero começar a completar essa palavra. Pensemos nas atividades religiosas de Jonas. Jonas foi lá e pregou a mensagem? Sim ou não? Olha que atividade religiosa. Eu estou aqui pregando a palavra. Dependendo do que eu tiver aqui no meu coração, eu posso estar tendo uma atividade religiosa, mas não sendo usado por Deus. Jonas foi e pregou a palavra. Deus mandou 40 dias, Nínive será destruída, e foi destruída. Ele viu com os olhos que a mensagem que ele havia pregado estava iniciando uma transformação naquele povo. Jonas orou? Orou não. Nós vimos que ele orando. Mas como ele orou? Com ira, com ódio. Ele pregou desejando a morte daquelas pessoas. Ele usa a palavra de Deus quando ele ora a Deus. E ainda assim está sendo completamente fora daquilo que Deus queria. Mas o pior de tudo, diante de tudo isso, ele não se submete, não aceita a vontade de Deus. Ele quer que a vontade dele seja feita. Eugene Peterson, e eu quero que você pense comigo sobre isso, diz assim: o plano de Jonas era um dedo acusador contra o coração da cidade, à espera da sua destruição. O plano de Deus era um abraço do Pai na cidade, à espera da sua salvação. O espírito que estava sendo levado por Jonas era de destruição, de condenação, mas a intenção de Deus ao enviar Jonas é que aquela mensagem causasse uma transformação. Era um abraço, desejando que aquele povo se arrependesse e fosse salvo. Queria que você ficasse de pé. Eu quero fazer essa pergunta para você. Quantas vezes nós ficamos indignados com a graça de Deus? Quantas vezes nós achamos que Deus deveria ser mais duro com determinadas situações, pessoas, classes?
Quantas vezes nosso coração se enche de indignação? Quantas vezes desejamos que Deus mudasse a sua essência de amor, de graça, de longanimidade, de bondade? E gostaríamos que Deus fosse um Deus juiz, um Deus com mão pesada. Quantas vezes nós desejamos que Deus avalize a nossa rebeldia, avalize o nosso padrão pecaminoso, com várias justificativas. Quantas vezes nós queremos que Deus seja segundo a nossa imagem e a nossa semelhança? Ah, Deus, se o Senhor for na minha, se o Senhor entrar na minha, vai dar certo. A arrogância de Jonas ao orar, reclamando que Deus era misericordioso e compassivo, talvez seja alguma das vezes nós fazendo essa oração. Quando que um ídolo começa a nascer? Quando nós fazemos o que fazemos para agradar as pessoas e não a Deus. Quando a gente faz as coisas para agradar as pessoas e não a Deus, um ídolo está nascendo no nosso coração. Quando nós fazemos e usamos a Bíblia de forma seletiva, para que ela respalde a minha vontade, um ídolo está nascendo no meu coração. Quando nós preferimos desobedecer a Deus para satisfazer a nossa vontade, Deus perdoa, Deus sabe. Quando nós afrontamos a santidade de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus, com a nossa pseudo sabedoria, nós afrontamos e um ídolo está nascendo no nosso coração. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo, pois ele foi obediente até a morte. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo porque ele não veio para agradar a si mesmo, mas para fazer a vontade do Pai. Por isso eu quero convidar você para pedir para que Deus sonde o seu coração. Para que Deus revele quais são os ídolos do seu coração. Quais são os ídolos que têm governado a sua vida. Por que você tem sido tão iracundo? Por que você tem sido tão sem misericórdia, sem amor? Por que você tem se justificado diante das atitudes que as pessoas tomam? É por isso que eu faço isso, é por isso que eu me afastei, é por isso que eu... Será que não tem ídolos aí que estão governando a sua vida? Por isso, a gente quer cantar uma oração. E a oração é essa: toma o meu coração, toma a minha alma. Eu vivo só para ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer que eu quero que se cumpra em mim. Vamos cantar?